Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E também nos siga lá no Facebook, facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais, artigos, imagens para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós estamos dando continuidade ao último bloco do 7 do Apocalipse, que são as 7 pragas. Começamos no vídeo passado no capítulo 15, hoje vamos estudar o capítulo 16, pelo menos a primeira parte dele. Vamos dividir esse capítulo em duas partes para ficar mais fácil a gente entender, não ter tanta informação assim de uma vez, não é? Então, se você puder, desde já, feche os seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a tantas dificuldades, e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja mais uma vez conosco, estudando as profecias de Apocalipse e também confortando, consolando e fortalecendo aqueles que estão passando por dificuldades, mas mesmo assim estão aqui querendo aprender a Tua Palavra. Esteja conosco, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. O capítulo 16, esse sim começa a falar das pragas. No capítulo 15, ele dá a introdução de quando vai ser derramada essas pragas. Nós vimos isso no vídeo passado e nós vimos que essas pragas começam a ser derramadas depois do fechamento da Porta da Graça. Se você não sabe o que é isso, vai aqui na descrição do vídeo. Nós vamos deixar o link aqui disponibilizado para que você clique ali e aprenda mais sobre o que é o fechamento da Porta da Graça, se você perdeu o estudo passado. Mas lá nós mostramos que essas pragas serão derramadas muito provavelmente depois do decreto dado pela besta da terra para que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, a besta do mar. Então isso está no futuro, e as profecias, quando estão no futuro, é muito mais difícil de interpretar. Mas, de acordo com o que nós vamos ler aqui nas pragas, nós vemos que essas pragas serão derramadas após esse decreto, e vocês vão saber já já por quê. Nós precisamos esclarecer algumas coisas antes de entrar no estudo das pragas propriamente dito. Principalmente agora que nós estamos vivendo nesse momento difícil de pandemia. Se você está assistindo esse vídeo em 2021 ou se você não está assistindo, talvez em outro momento, nós estamos passando por um momento de pandemia relacionado a um vírus chamado coronavírus, que dá uma doença chamada Covid-19. E isso vem acontecendo desde março de 2020, principalmente aqui no Brasil. E quando deu esse surto dessa doença, começou essa pandemia, muitas pessoas voltaram seus olhos para esse trecho aqui da Bíblia que fala sobre as pragas do Apocalipse, com medo que isso já seria o derramamento das pragas de Deus aqui na Terra. Então, não tem nada a ver o coronavírus com essas pragas, mesmo porque nós vimos no vídeo passado que essas pragas serão derramadas mais para frente. Então não tem nada a ver com o coronavírus. O que nós sabemos é que sim, Jesus predisse que haveria epidemias. Lá em Lucas capítulo 21, ele fala que haveria epidemias na terra, guerras, rumores de guerra, fome, seca, antes de começar a grande tribulação. Então, depois que começa-se a grande tribulação, aí sim tem um desenrolar de eventos e culmina com o derramamento das pragas. Outra coisa que a gente precisa esclarecer, ou não esclarecer, porque nós não vamos cravar aqui o que realmente significa, é a questão da literalidade ou não das pragas. Eu estudei bastante, eu não sou teólogo, eu sou apenas uma pessoa que gosta muito de estudar e repassando esses estudos aqui para vocês.
sobre o que os teólogos historicistas, que é a linha que a gente segue, fala sobre isso, se essas pragas são literais ou não. E há algumas divergências, mesmo em meio aos teólogos historicistas. Alguns acreditam que todas as pragas são literais, alguns acreditam que todas as pragas são simbólicas, e alguns acreditam que metade é simbólico, metade é literal. Então alguns acreditam que da primeira até a quarta praga, ou flagelo, né, depende da tradução da sua Bíblia, seja literal, e a quinta, sexta e a sétima seja simbólico, por causa da maneira com que ela é descrita. Então nós temos principalmente da quinta praga para frente, uma maneira mais simbólica em que ela é descrita. E da primeira até a quarta, ela tem uma maneira mais literal. Então, alguns acreditam. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos. O que eu tenho certeza que eu posso cravar, que eu acredito que sigo a linha dos teólogos historicistas, é que da quinta praga para frente é simbólico. Da primeira à quarta, eu não posso falar se é simbólico ou se é literal, porque realmente eu não cheguei a nenhuma conclusão com tudo que eu tenho pesquisado e estudado, mas da quinta praga até a sétima é certeza que é simbólico por causa da maneira com que elas são descritas, né? E aí, então, dito isso, nós entramos no estudo das profecias. No capítulo 16, no verso 1 dessas pragas, fala: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá vendo por que a gente acredita que essas pragas serão derramadas após o decreto da besta para adorar a besta do mar? Porque as pragas começam a ser derramadas sobre aqueles que já têm a marca da besta. Nós sabemos que aqueles que vão adorar a besta e vão aceitar a sua marca serão só após esse decreto dado pela besta da terra. E eles vão receber úlceras, né, malignas e perniciosas. O segundo flagelo diz que derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, mais uma vez, pode ser simbólico, como pode ser literal. No verso 4, nós temos o terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras, e santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhe tens dado a beber, são dignos disso. O dignos é mais merecedores, né? Eles merecem receber essa punição. No verso 7 fala: ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E vamos ler agora o quarto flagelo, para depois nós entrarmos em alguns detalhes dessa questão de que Deus é justo, seus juízes são justos, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens que queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus têm autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, muitos acreditam que essas pragas são literais porque elas são muito parecidas com as pragas que foram derramadas no Egito. Então, úlcera, as águas transformaram em sangue. Depois nós vamos vir aqui no quinto flagelo, que tem as trevas, né, a escuridão. Então muitos acreditam que sim, outros acreditam que tudo isso aqui não passa de um simbolismo, que não vai ficar, não é sangue literal as águas, mas vai se tornar uma maneira difícil, né, uma maneira complicada de se consumir essas águas, né? Então tudo isso é o que vai acontecer somente com aqueles que têm a marca da besta, somente com aqueles que adoram a besta. O povo de Deus não vai sofrer esses juízos. Isso não significa que o povo de Deus vai estar tranquilo. Nós temos lá em Daniel capítulo 12 um trecho bem interessante falando sobre esse período. Daniel capítulo 12,
a partir do verso 1, diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Essa passagem aqui nós já estudamos lá no livro de Daniel, quando nós estudamos capítulo 12, que essa expressão se levantará Miguel tem duas conotações, tanto aquele de um general que se levanta para defender o seu povo, quanto de um juiz que se levanta ao término de um julgamento, como nós já vimos que quando terminar o juízo investigativo, então se termina a intercessão no céu, termina a purificação do santuário e por isso começa a ser derramado essas pragas. Aqui fala a mesma coisa. E aí diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então é um tempo de angústia, né? A angústia de Jacó é um período que vai ser angustiante mesmo para aqueles que não estarão recebendo esses juízos. Por quê? Você imagina você foi selado por Deus, você não aceitou a marca da besta. Mas talvez a sua família aceitou. Sua família não foi selada por Deus e aceitou a marca da besta e adora a besta. Talvez seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, eles estarão recebendo esse flagelo e você não. O fato de você não estar recebendo esse flagelo, você não vai ficar tranquilo vendo a sua família sofrer porque eles tomaram essa decisão. Então vai ser um tempo de angústia muito grande mesmo. Uma grande tribulação assolará a terra devido ao derramamento dessas pragas. Nós também não sabemos quanto tempo vai demorar esse período de derramamento de pragas. Alguns acreditam que vai ser um período curto. Por quê? Nós vamos ver a quinta praga mais para frente, mas nós vemos que lá no capítulo 16 de Apocalipse, no verso 11, fala: E blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Então, na quinta praga, os homens ainda estão sofrendo da primeira praga, que foi a úlcera. Então eles receberam as úlceras na primeira praga, se passam 4 pragas e ainda na quinta eles ainda estão sofrendo por causa da primeira. Então talvez esse período seja um período curto, né, de juízo dado por Deus. Mas uma coisa que a gente precisa terminar nessa primeira parte, e aí a gente vai abordar a quinta, a sexta e a sétima praga no próximo vídeo, porque principalmente a sexta é muito simbólico, nós precisamos aprender algumas coisas que são muito importantes que está descrita aqui, mas o fato é uma pergunta muito pertinente. Nós vimos no capítulo 14 de Apocalipse, que obviamente antecede o capítulo 15, que por ocasião da volta de Jesus haverá o resgate dos escolhidos, daqueles que serão salvos, e a destruição dos ímpios, aqueles que resolveram adorar a besta. E a pergunta é, ora, se Deus vai destruir os ímpios, por que ele tem que derramar os seus juízos, os seus flagelos antes da destruição? É como se Deus estivesse torturando aqueles que não aceitaram, que resolveram adorar a besta antes de destruí-los, porque eles serão consumidos. Nós vamos confirmar isso mais para frente quando nós vamos estudar o capítulo 20 de Apocalipse. Mas nós vimos já no capítulo 14 que haverá vindima, que será a destruição dos ímpios. Ora, se vai destruir, por que tem que derramar o juízo antes? Uma coisa que nós precisamos entender é que esse planeta aqui é o interesse de muitos seres no universo. O próprio Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, eles usam uma expressão bem interessante. No verso 9, ele fala: Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa palavra mundo que Paulo usa aqui é cosmos em grego, que é o significado que nós damos para universo. Então Paulo falou assim, nós somos espetáculos ao universo. Então o universo inteiro está vendo o desfecho, o desenrolar dos acontecimentos aqui da Terra. E o que está sendo provado é o caráter de Deus. O caráter de Deus está sendo provado em todo o universo, porque uma das acusações de Satanás a Deus é que ele não é justo.
Tanto é que várias vezes nós lemos no capítulo 15, no capítulo 16, que sim, o Senhor é justo. Quando cai um derramamento de alguma praga, sempre tem algum cântico falando que ele é justo. No terceiro flagelo fala sobre isso. No cântico de Moisés e do Cordeiro, lá dos 144.000, dos remidos, no capítulo 15, também fala isso. Então Deus tem que se provar para o universo. Olha como que é a humildade desse Deus tão maravilhoso, tão grandioso e tão criador. Ele tem que mostrar para o universo, e ele não necessita de nada disso, mas ele mostra para o universo a sua justiça, né, através da retribuição para as pessoas que não aceitaram. E uma coisa muito importante também, ele mostra o que aconteceria com esse planeta se a intercessão do Espírito Santo fosse retirada. Alguns falam que o Espírito Santo será retirado da terra após o fechamento da porta da graça. Não é verdade. Por quê? Porque os remidos ainda estarão aqui. E os remidos só vão suportar esse momento de angústia porque eles estarão com o poder do Espírito Santo. Então, o que vai ser retirado é a atuação do Espírito Santo naqueles que tiveram a sua decisão do lado da besta, do lado do dragão. Esses não receberão mais a influência do Espírito Santo. E quando eles não recebem mais a influência do Espírito Santo, pode acontecer o que for, eles não adoram a Deus. Por quê? Como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus Cristo fala assim, ó. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos convencidos do pecado e buscamos a Deus por causa da influência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse mais agindo aqui, são derramados esses juízos e essas pessoas se arrependem e começam a dar glória a Deus, então eles são salvos pelas obras. E nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Então o derramamento dos flagelos de Deus aqui na terra, antes da sua volta, é para provar para todo o universo que mesmo em meio a situações terríveis, a tragédias, a calamidades, sem a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, ela não consegue aceitar a Deus. É só através do Espírito Santo, a pessoa abrindo o seu coração para a sua obra, para a sua intercessão, ela consegue ser convencida do pecado e adorar a Deus. E aqui nós temos visto demonstrando da primeira até a quarta praga, que mesmo em meio a úlceras, a águas transformadas em sangue, um calor terrível queimando as pessoas, essas pessoas ainda continuam firmes na sua decisão. Eles blasfemam contra Deus, eles culpam a Deus, eles criticam a Deus, mas continuam do lado do dragão, mostrando que sem o Espírito Santo o ser humano está entregue à sua própria natureza, ao seu próprio pecado, e aí, infelizmente, não há salvação. Que nós possamos abrir o nosso coração para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para que o Espírito Santo faça a obra na nossa vida. Nós desejemos ser transformados por esse poder, para que nós possamos ser selados pelo Espírito Santo e não aceitar a marca da besta nesse período tão terrível que vai acontecer na humanidade. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre a quinta, a sexta e a sétima praga, principalmente a sexta. Nós vamos aprender muitas coisas interessantes a respeito desse período em que vai ocorrer aqui na Terra. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Deus abençoe e até uma próxima, se assim Ele permitir.